Olha só, na semana passada, irmãos, eu lhes falei um pouquinho, conversei um pouquinho com a igreja sobre o tema da maturidade espiritual e algumas realidades, algumas questões muito importantes da nossa busca por maturidade espiritual, por crescimento espiritual. E nós fizemos isso no texto de Efésios capítulo 4, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia de novo, em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, e nós falamos sobre a questão da busca do crescimento espiritual, e você pode assistir as mensagens, estão aí nas mídias da igreja, se você quiser assistir, você pode assistir, mas agora eu quero reler esse texto e quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto aqui da Escritura e nessas recomendações que o apóstolo Paulo faz para as igrejas da Ásia e faz também para mim e para você, 2000 anos depois, porque essa palavra continua atual e valendo para nós. Nós vamos lendo o texto e aí nós vamos conversando um pouquinho, nos bloquinhos aí do texto aqui de Paulo. Efésios 4, do verso 7 ao 16, e o texto vai aparecer aí também na tela e você pode acompanhar. Nós vamos começar lendo do verso 7 ao 11, o primeiro bloquinho, verso 7 até o verso 11, e aí quando nós estivermos lendo, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Aqui, nesse bloquinho, o apóstolo Paulo, ele usa 3 vezes a palavra conceder, coisas que Jesus concedeu para a igreja. Então nós vamos ler e depois a gente faz a sabatina, amém, irmãos? Para ver se você prestou atenção no texto e você me fala quais são as 3 coisas que Jesus concedeu para a igreja, Você vê como eu estou velho, Eu falei palavra sabatina, hein, irmãos? Eu sou do tempo da sabatina, os jovens nem sabem o que é isso aí, Mas eu sei, e os irmãos mais velhos também sabem, e era um horror o dia da sabatina na escola, Vamos ler então, o que diz a palavra? Preste atenção aí nas coisas que Jesus concedeu, 3 coisas para a igreja. E a graça foi o quê? Concedida, a cola, eu estou dando cola para a sabatina, E a graça foi concedida a cada um de nós, não é para um grupo, não é para alguns, é para toda a igreja, a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens, vai anotando aí. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então aqui Paulo agora está falando da vitória de Jesus. Jesus desceu e Jesus subiu. E ele, quando subiu, levou cativo o cativeiro. O nosso Senhor Jesus foi absolutamente vitorioso sobre todo mal, sobre toda injustiça. Ele foi vitorioso sobre tudo. Jesus venceu. E ele voltou para as regiões celestiais. Ele desceu e aí ele venceu e vitoriosamente ele subiu. E quando ele subiu, ele concedeu coisas. Ele encheu todas as coisas, mas de um modo muito especial, ele concedeu coisas e ele encheu a sua igreja. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ele está assentado no trono. Verso 11, e ele mesmo o que, irmãos? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quais são as 3 coisas que Jesus, vitorioso, o Jesus que venceu, que está entronizado, ele concedeu para a igreja? Graça, dons e os ministérios, os profetas, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus, ele venceu e ele então concede agora, ele enche a sua igreja, o Jesus vitorioso, ele concede para a sua igreja graça, dons e os ministérios, essas pessoas escolhidas por ele para fazerem então a sua vontade em relação à igreja. E tudo isso com qual propósito? Aí Paulo explica no verso 12. Vamos ler o verso 12?
Com vistas ao quê, irmãos? Com qual desejo? Qual o propósito? Vocês não sabiam se liam ou não liam, né? Eu também não avisei, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus deu tudo isso para a igreja, para que os santos, todos os irmãos, todos os membros do corpo fossem aperfeiçoados, e juntamente, cada um então, cooperando no serviço da obra, a igreja fosse edificada. Então tudo isso que Jesus concedeu, Ele concedeu para que, através da cooperação de toda a igreja seja o quê? Edificada, fortalecida, estabelecida. Não é o grupo do verso 11 que edifica a igreja. O grupo do verso 11, ele aperfeiçoa os santos para que todos nós juntamente, através do serviço, do desempenho do serviço, cada santo no desempenho do seu serviço, a igreja seja edificada. É muito importante você entender que você é importantíssimo, irmão, para a edificação da igreja. Que tem gente que acha que a edificação da igreja está sob responsabilidade da turma do verso 11. Qual é a turma do verso 11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. A edificação da igreja é um chamado e uma responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo, igualmente. Então, tudo isso foi para que a igreja seja edificada. E essa edificação da igreja, então, tem dois alvos. Quais são esses alvos? Verso 13. Paulo fala quais são os alvos dessa edificação. Dois alvos: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo usa aqui ele derrama, cheio do Espírito Santo, várias expressões e várias palavras, mas ele está falando de dois alvos aqui, então, dessa edificação da igreja. Quais são os alvos? Unidade e maturidade. Amém, irmãos? Unidade, até que todos, ele fala, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e também ao estado de pessoa madura, no tamanho de Jesus. É isso que ele diz, a estatura de Cristo aqui, assim, que a gente cresça para ter o tamanho de Jesus na vida. Unidade e maturidade são os dois alvos de tudo isso que Jesus derrama, todas essas bênçãos que ele derrama sobre a igreja. Ele reforça esses dois alvos agora no verso 14. O verso 14 ele fala a mesma coisa sobre unidade e maturidade, usando agora uma ilustração de crianças, falando de crianças. Algumas versões da Bíblia falam de meninos. O que diz aí o verso 14? Tudo isso para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo reforça essa ideia, falando agora aqui, usando a ilustração das crianças, porque existem duas características negativas das crianças, e que o apóstolo Paulo ele vai nos lembrar e vai falar aqui nessa ilustração. Primeiro, crianças brigam muito. É ou não é verdade, irmãos? Criança briga ou não briga? Mãe, olha ele, mãe, olha aqui. Quem tem criança em casa sabe, né? Mãe, olha o que o Juninho fez aqui. E aí o Juninho fala assim, mãe, olha a Aninha está me... Né? Crianças brigam, crianças, elas se dividem facilmente. Elas ficam de mal com muita facilidade. Isso é uma característica. Uma outra característica que Paulo fala aqui é que crianças podem ser arrastadas e levadas facilmente para algum lugar que eu queira arrastá-las e levá-las. Não é verdade, irmãos? Se eu quiser arrastar um adulto lá para fora, eu vou ter trabalho, não é verdade? Se eu quiser arrastar um adulto, né? Agora,
Se eu quiser arrastar uma criança lá para fora, é muito mais fácil eu arrastar uma criança e eu levar uma criança para onde eu quiser que ela vá, arrastando ela. Então o apóstolo Paulo usa essas ilustrações aqui e para falar então dessa questão da unidade e maturidade. Em resumo, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que Jesus, ele concedeu graça, dons, ministérios para a igreja, o Jesus vitorioso, para que os santos, os irmãos, os crentes sejam aperfeiçoados e através da cooperação de todos, a igreja seja edificada. E essa edificação da igreja tem dois objetivos importantíssimos, que é a unidade. A igreja vai sendo edificada para crescer na unidade, na união, e crescer na maturidade da fé, na unidade da fé e na maturidade da fé. União e também o crescer no pleno conhecimento que ele fala aqui do nosso Senhor Jesus. E por que isso é importante? Por que nós temos que buscar esses alvos na vida da igreja e crescer na união, na unidade e na maturidade da nossa fé? E o apóstolo Paulo aqui nos dá duas razões, irmãos. Por que isso é fundamental? E eu queria que você guardasse isso no teu coração. O apóstolo Paulo aqui fala das ondas e dos ventos. Sublinhe aí na sua Bíblia as ondas e os ventos. No verso 14 ele diz assim, usando a ilustração das crianças, colocando assim, fechando tudo isso, ele diz assim: para que não mais sejamos então como crianças, como meninos. A gente tem que deixar de ser infantil na fé, e infantil nas briguinhas e na desunião. A gente tem que deixar de ser infantil, ele fala, para que não sejamos mais como crianças, porque as crianças são arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmão, presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo aqui, ele usa a ilustração de um barco para falar da igreja. A igreja é um barco, como se fosse um barco que está navegando pelo oceano da vida. E na nossa navegação, na nossa vida, irmãos, muitas vezes eu e você vamos ter que enfrentar ondas e ventos. E se nós não tivermos em união, firmes, crescendo na unidade e na união do corpo, e se nós não estivermos também amadurecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, nós seremos arrastados por essas ondas, e nós seremos levados por esses ventos. Aqui, o apóstolo Paulo está exortando a igreja a ficar firme no seu caminho e não ser desviada, porque isso pode acontecer conosco, diz o apóstolo Paulo. O que simboliza, meus irmãos? Aqui, as ondas e os ventos. Nós teremos que enfrentar ondas e ventos. A igreja vai ter que enfrentar. O que simbolizam as ondas, meus irmãos? As ondas simbolizam as circunstâncias difíceis da vida, os tempos de crise. Onda, mar revolto, na Bíblia é um símbolo de tribulação, tempo de tribulação. E muitas vezes na vida, irmãos, eu e você, na nossa viagem, nós teremos que enfrentar períodos de muita instabilidade, de muita tribulação, de ondas e crises que atingem a nossa vida, e a igreja não está isenta de atravessar períodos de crises, irmãos.
são crises financeiras. Vou perguntar para você, você que chegou aqui hoje, está enfrentando um período de crise na sua vida? Alguma crise aí na sua caminhada? Nós vamos enfrentar crises financeiras, vamos enfrentar crises familiares, crises de saúde, às vezes, ou a minha saúde, ou alguém que eu amo que fica enfermo. Às vezes nós vamos sofrer perdas, às vezes nós vamos sofrer injustiças, vamos ter que lidar com realidades da vida que são contrárias ao nosso barco, à nossa navegação. Agora, você imagina eu enfrentar isso sozinho. E você imagina eu enfrentar isso com uma fé frágil. Eu enfrentando crises que vêm, e aí eu não estou unido, eu não estou em união ao corpo, à igreja. Eu não estou ali, como diz Paulo aqui, buscando essa unidade da fé e do conhecimento. Como ele diz depois, mais para frente, ele fala no verso 16, sobre o corpo que é bem ajustado. Eu não estou bem ajustado a uma igreja. Eu não estou conectado a uma comunhão. Mas eu vou ter que enfrentar crises. E aí, nós enfrentamos isso sozinhos? Nós enfrentamos isso com a nossa fé fragilizada? O risco, meus irmãos, de que essas tempestades nos arrastem e que esses ventos nos desviem é enorme. Por isso ele está dizendo aqui que nós precisamos, o alvo da edificação da igreja é que a gente se conecte, que a gente tenha união, que nós estejamos unidos, bem ajustados a um corpo, a uma igreja. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós precisamos de apoio para atravessar as tribulações da vida. A gente não atravessa a tribulação sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E tem muito cristão que não está conectado, que não está levando a sério o seu compromisso de ser um membro do corpo de Cristo, que vai vivendo uma vida assim, sabe, desconectado do corpo, não está fortalecendo a fé, não está amadurecendo, e aí vai esfriando, e essas ondas e esses ventos vão batendo, e a pessoa vai, quando vê, já foi, vai indo e vai, porque é arrastado. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros, porque nós vamos enfrentar momentos de ondas, de circunstâncias de crise nas nossas vidas. Isso é sério, a gente não pode brincar com isso, e o próprio Senhor Jesus alertou a sua igreja e os seus discípulos disso, e ele alerta na parábola do semeador. Quer ver? Marcos capítulo 4, quando Jesus está falando da parábola do semeador, Marcos capítulo 4, os versos 16 e 17, olha o que Jesus diz aqui, sobre um tipo de pessoa que recebe a palavra, que ouve, que crê, que recebe, mas olha o que acontece com essa pessoa, Marcos 4, 16 e 17, e estes, é aquele pessoal onde a semente caiu no solo rochoso. Esse aqui é o solo rochoso, a ilustração de Jesus. Estes são os semeados em solo rochoso. O que é esse pessoal que tem um coração do tipo solo rochoso? Os quais, ouvindo a palavra, rejeitaram a palavra, é isso? O que o solo rochoso fez? O que eles fizeram, irmãos? Eles logo receberam a palavra com alegria. Pastor pregou aqui, o cara saiu falando assim, aleluia, glória a Deus, que bênção. Eles logo recebem a palavra com alegria, mas eles não crescem na fé, eles não têm raiz de Jesus, eles não criam raiz, eles não se solidificam, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição,
Isso são as ondas que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, tropeçam e deixam aquilo que aprenderam. É sério. Por que nós temos que buscar a unidade, me conectar, me ajustar bem a um corpo e crescer no conhecimento do meu Senhor, na fé e no conhecimento de Jesus? Por que eu tenho que buscar essas coisas? Porque eu vou enfrentar ondas, e não são só ondas. O apóstolo Paulo fala de ventos, em Efésios capítulo 4, ele fala ali também das ondas, e fala das crianças que são levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O que são os ventos, irmãos? Que Paulo usa a ilustração aqui. Os ventos simbolizam as falsas doutrinas. Os ventos aqui simbolizam os falsos mestres enganadores, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, a nossa fé, irmãos, ela tem duas realidades que ameaçam a nossa fé. Uma são as circunstâncias difíceis da vida, que a gente vai ter que lidar com elas, mais dia menos dia. Coisa boa quando o mar está calmo, né? Amém? Não vou nem pedir para levantar a mão para quem está com o mar calmo aí. Quem está vento, né? O vento assim, vento favorável. Mas nós vamos enfrentar períodos de ondas. Mas também a nossa fé é ameaçada, meus irmãos, por falsos ensinos, falsas doutrinas, que ameaçam a nossa caminhada de fé. Gente que Paulo diz aqui, pessoas que são astutas, com artimanhas, com armadilhas, e que nos induzem ao erro. Elas vão nos conduzindo de modo sutil, elas vão nos conduzindo e vão nos tirando do caminho e vão nos conduzindo para o erro de fé, de expectativa, de convicção. As circunstâncias difíceis e as doutrinas falsas. E tudo isso nós estamos expostos aí na nossa navegação. E aí Paulo fala, por isso que a gente não pode ser mais menino. Por isso que a igreja não pode ser um barco cheio de criança. Porque se for um barco cheio de criancinha, quando vem as ondas e quando vem os ventos, é arrastada e desviada. E se perde na fé. Por isso que nós temos que amadurecer. E nós precisamos buscar essa unidade e buscar esse amadurecimento da nossa fé. E eu quero encerrar lembrando, meus irmãos, a conexão que existe entre ondas e ventos. Quando no mar tem onda, tem também o quê? Tem vento. Quando tem vento, tem o quê? Tem onda. Tem uma conexão entre as ondas e os ventos. E o que eu quero dizer com isso? Cuidado, irmão. Cuidado. Porque é nas horas de crise que nós ficamos vulneráveis para as falsas doutrinas. É na hora que o nosso barco está sofrendo o açoite das ondas, é que nós ficamos vulneráveis para a sedução das falsas doutrinas e dos falsos mestres. É quando nós estamos passando por um período de crise que dói, um período de incertezas na nossa vida, um período onde nós temos parece que as nossas orações não estão sendo respondidas, parece que aquela porta que eu tanto preciso não está abrindo. Nesses momentos de ondas, eu e você ficamos vulneráveis à sedução dos falsos mestres, às artimanhas, às armadilhas, ao bilhete premiado da loteria. Quem não, na hora da crise, gostaria de receber um bilhete premiado da loteria?
É nessa hora que você fica seduzido para aceitar uma sugestão de alguém que fala, algum falso mestre que diz assim: não, eu tenho a oração forte, que vai resolver todos os seus problemas. E quem não gostaria? Os falsos mestres se aproveitam da dor, da necessidade, muitas vezes para enganar e fazer suas armadilhas, e as pessoas caem na armadilha na hora da dor. Eu tenho aqui a solução, a oração rápida, a coisa instantânea, e tudo vai ficar bem. Você só tem que pagar 5.000, mas aí você paga e aí eu vou fazer a oração, e aí o cara vai e paga, claro. E faz a campanha, não, mas é 5.000 por semana. A campanha tem 16 semanas, porque são as 16 semanas de Daniel. Lá são 7, mas o cara já põe mais umas quantas em cima, né? São 70, ele põe lá 100. E vai, as semanas. Porque tudo assim, ó. E aí eu fico seduzido, porque está doendo. Porque eu estou desesperado. Quando eu estou passando por ondas, cuidado, meu irmão, vigia, preste atenção, porque quando nós estamos passando por períodos de crise, nós ficamos com o nosso coração vulnerável às seduções das falsas doutrinas, das falsas promessas, e a solução de Deus para nós é crescer na unidade, é crescer na fé, é pela fé enfrentar todas as ondas e ventos, porque o Senhor é vitorioso, o Senhor subiu aos céus, aquele que desceu subiu e levou cativo o cativeiro, e Ele nos dá graça, Ele nos dá dons, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá a capacitação, igreja, para a gente vencer, mas nós precisamos buscar, e nós precisamos estar conectados, buscando essa unidade, buscando fortalecer a nossa fé, porque senão a gente não aguenta, irmão. Sozinhos nós não aguentamos, nós precisamos estar no apoio. O pastor Osvalnir pregou hoje de manhã, ouça a mensagem essa semana nas redes sociais, falou sobre sermos encorajadores, pessoas encorajadoras. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, na nossa caminhada. Eu não canso de dizer, irmãos, eu só estou em pé, ou pelo menos eu penso que estou em pé, né? Eu estou em pé, sabe por quê, irmãos? Porque teve gente que me abençoou, gente que me sustentou, gente que orou por mim. O que eu seria sem a oração dos outros? O que é você sem a oração? Sem a oração dos irmãos? Sem a intercessão, alguém que diz assim: eu orei por você, essa semana Deus colocou você no meu coração, saiba disso. A pessoa liga e fala, mas isso aí só acontece se nós estamos conectados em união. Agora, se eu não estou andando sozinho, estou me isolando do corpo, eu vou enfraquecendo, e aí eu fico vulnerável às ondas e aos ventos. E aquilo me destrói, me arrasta, me afunda, me afoga. E nós precisamos observar isso na nossa vida. Se nós quisermos continuar, meus irmãos, andando vitoriosamente, porque o Senhor deu para a sua igreja, irmãos, os recursos e a capacitação. Aquele que subiu, aquele que desceu, ele também subiu e levou cativo o cativeiro, ele é o vitorioso. E Ele derramou, Ele encheu todas as coisas, e de um modo muito especial, Ele enche a sua igreja. É na comunhão da igreja, e na comunhão da igreja, buscando o crescimento da nossa fé, é que nós vamos vencendo todas essas coisas, irmãos. Não tem outro caminho. Nós precisamos uns dos outros, precisamos do encorajamento uns dos outros. Animem-se para o amor e para as boas obras, encorajem-se, diz a palavra, uns aos outros. Pastor Osvaldir estava pregando hoje de manhã sobre o Barnabé, sermos encorajadores. Irmãos, nós precisamos de um Barnabé na nossa vida, amém, irmão? Você acha que foi só Paulo que precisava de Barnabé? Irmão, se o apóstolo Paulo precisava de um Barnabé, você imagina você. Imagina eu.
gente precisa do Barnabé. As irmãs aí precisam da Barnaboa. Precisa, irmã. Precisa. Homem cheio do Espírito Santo, de temor e fé. Homem de Deus. Andando com a gente. Enquanto os outros duvidam, enquanto os outros cancelam, ele estende a mão e fala assim: não, aconteceu mesmo, vamos investir nesse jovem, vamos investir nesse Paulo. Ele se torna o discipulador do apóstolo Paulo, ele se torna o discipulador de João Marcos. E sabe o que eu acho incrível? É que grande parte do Novo Testamento foi escrito pelas pessoas que Barnabé discipulou. Nós temos hoje o Evangelho de Marcos, Lucas, Atos e todas as cartas de Paulo. Influência de quem? Do Barnabé. Um homem dos bastidores. Mas você percebe a importância? E como nós precisamos, meus irmãos, disso na nossa vida. Uns aos outros. Essa igreja que se ajusta, você se ajustando bem a esse corpo, você precisa se ajustar. O corpo bem ajustado, diz Paulo aqui. Porque nós precisamos disso, senão a gente afunda. Talvez você não perceba, mas você vai sendo arrastado pelas ondas, você vai sendo levado pelos ventos. E quando você menos percebe, meu irmão, você já foi arrastado para fora do caminho do Evangelho. Nós precisamos, irmãos. Eu encerro pedindo para a gente abrir segunda carta de Paulo para Timóteo, um dos textos da Escritura que mais tocam o meu coração. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja. Tem textos da Bíblia que tocam o meu coração de um jeito, especial. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, verso 16. 2 Timóteo 1, 16. E aí eu vou pedir para a gente ler junto aí, se for possível. 2 Timóteo 1, 16. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Vamos ler juntos? Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Você prestou atenção no que o apóstolo Paulo disse aqui? O apóstolo Paulo, meus irmãos, na segunda carta para Timóteo, é a última carta canônica de Paulo. Significa, preste atenção, se é a última carta de Paulo, Paulo já tinha escrito Romanos? Paulo já tinha escrito Efésios, Colossenses, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, ele já tinha escrito. Mas ele está dizendo aqui, que depois de ter escrito, ter sido usado por Deus, no final da sua vida, esse grande servo de Deus, às vezes ainda desanimava. E ele dá graças a Deus, e ele abençoa a casa de um homem chamado Onesíforo. Por quê? O que o Onesíforo fez muitas vezes? Ele me deu ânimo. As versões mais antigas da Bíblia falam, ele me reanimou. Porque mesmo Paulo, meus irmãos, quando está açoitado pelas ondas, ele desanima, ele sofre, ele não é de pedra, ele não é um mineral de Deus, ele é gente que tem coração, que sente dor. O versículo anterior a esse texto, o apóstolo Paulo fala que ele estava sendo abandonado por todos da Ásia. Ele estava preso em Roma, uma prisão injusta, passando por tribulações e abandonos, pessoas duvidando dele, pessoas abandonando ele. Aí ele fala assim: mas eu fiquei de boa, porque eu sou
eu sou assim Paulo, e Paulo não sofre essas coisas, é verdade? Não, ele fala assim, olha, dói estar preso, injustamente, sofrer injustiça, sofrer perdas, dói, e quantas vezes eu fiquei para baixo, diz Paulo, mas graças a Deus, ele diz, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo. Ai, como era bom quando o Onesíforo, irmãos, dava um telefonema, ele dizia assim, ai Paulo, como é que você está? Ai, aqueles WhatsApps do Onesíforo, que beleza. Paulo, lembrei de você hoje, eu estou orando por você. Você precisa de alguma coisa? Eu vou levar aí. Paulo, a gente está junto. Eu não me envergonho de você, meu irmão. E nós vamos caminhar junto até o fim. Irmãos, nós precisamos dos Barnabés. Nós precisamos dos Onesíforos na nossa vida. Nós precisamos, diz Paulo ali em Efésios 4, nós precisamos dessa igreja, com todas essas capacitações de Jesus, se edificando. E edificar significa alcançar cada vez mais unidade, união entre nós. Eu vou me ajustando a esse corpo cada vez mais. E também crescendo no conhecimento de Jesus. Fortalecendo a minha fé neste evangelho, nesta palavra. Porque eu vou enfrentar ondas e vou enfrentar ventos. E sozinho, meu irmão, a gente não faz isso. A gente faz isso com esse corpo de Cristo, unido, servindo, conectados. Aí nós vamos vencendo, porque aí vem o Onesíforo e fala assim, estamos junto aí, meu, estamos junto. Você quer que eu passe aí na tua casa, te pegue e te leve para algum lugar? Você está precisando do que? Está precisando de medicamento. Quantas vezes, meus irmãos, aqui na igreja eu já vi essas coisas acontecendo, assim, os Onesíforos em ação, amém? A gente podia montar um ministério, né? Os Onesíforos em ação. Quantas vezes já vi acontecendo isso aqui? O irmão que precisa do gás e o outro sabe, vai, intervém, vai, ajuda. Um que precisa de apoio e o irmão vai lá e apoia. Precisa de alguém no hospital para estar junto, e daí tem irmãos que se mobilizam para estarem juntos lá no hospital. Meu Deus, que bênção que é a igreja. Que bênção que é o corpo de Cristo quando ele funciona, meus irmãos, conforme a vontade de Deus. E nós precisamos disso. E eu encorajo você a buscar isso, amém, irmão? Busque isso, porque essa é a receita, meus irmãos, para nós navegarmos nessa vida, chegarmos no fim, e o Senhor olhar para nós e falar assim, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. E a gente vai chegar lá, porque a gente estava junto no corpo, e porque a gente estava fortalecendo a fé e vencendo essas ondas e esses ventos que tentam nos destruir. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe sua vida. Pense nessas coisas. Quero chamar os jovens para cá. Nós vamos encerrar o nosso culto com um louvor, com um cântico de adoração, uma oração ao Senhor. Mas eu quero orar com você nesse final de culto, mais uma vez. Vamos ficar em pé. Busque se ajustar, e não precisa ser aqui, não estou fazendo propaganda da igreja aqui, mas você precisa de uma igreja, irmão, igreja boa, igreja séria. Nós precisamos dessa união e dessa edificação que acontece no corpo, que Jesus encheu com bênçãos. Nós precisamos, pense nisso. Se você tem andado, você tem sido assim um cristão mais ou menos, né? E pense em renovar seus compromissos com o corpo, com o ministério, renovar seus compromissos com a edificação da igreja. Pense nisso seriamente, porque nós precisamos, irmãos, sozinhos a gente não vence essas tempestades que estão diante de nós. É na igreja, é no corpo, é nessa dinâmica que a palavra ensina, que nós vamos crescendo, nos fortalecendo. Eu vou sendo apoio para você, você vai sendo apoio para mim. Nós vamos nos apoiando mutuamente, porque senão, meus irmãos,
a gente fica no meio do caminho. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor encheu a igreja de recursos. O Senhor vitorioso, entronizado, o Senhor derramou graça sobre nós. O Senhor derramou dons. O Senhor encheu a tua igreja de pessoas para orientarem e para aperfeiçoarem a tua igreja, para que todos nós juntos, Senhor, com a justa cooperação de cada parte, possamos nos edificar em amor, nos fortalecermos, Senhor, fortalecendo a nossa unidade, fortalecendo a nossa fé. Ó Senhor, obrigado. Eu quero pedir, Pai, que em nome de Jesus nós possamos desfrutar dessas realidades espirituais, Senhor, cada vez mais aqui na simplicidade da nossa igreja. Que nós possamos ser Barnabés e Onesíforos na vida uns dos outros. Barnabés e Onesíforos, gente que encoraja, gente que apoia, que se apoiam mutuamente. E desse modo, Senhor, uma igreja com esse coração, nós possamos ser uma igreja, um porto seguro no meio de tantas tempestades e ventos de doutrinas, Pai, falsas. Um porto seguro, Senhor, para os irmãos. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa igreja. Tudo isso, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Abençoa, Senhor. E que aqui, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja aqui seja um hospital da Tua graça. Aqueles que estão quebrados, sobrecarregados, cansados, aqueles, Pai, que estão desanimados, Pai, aqueles que estão sem força, sem energia, Senhor, que aqui encontrem alento, no abraço de uns com os outros, encontrem aquilo que o apóstolo Paulo disse, essa pessoa que me reanimou muitas vezes, que aqui, Senhor, seja um hospital do Teu amor, e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de bênção, de cura, de direção, de renovação, para a vida uns dos outros, porque nós precisamos disso, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela nossa igreja, obrigado por tantas demonstrações de amor, que a gente vê, Senhor, acontecendo nos corredores, a gente vê acontecendo nos bastidores, demonstrações, telefonemas, Pai, ajuda, socorro, quantas vezes, Senhor, e nós Te louvamos por isso, e que nós possamos crescer mais e mais, Senhor, nesse caminho, e que não sejamos mais como crianças, Pai, em nome de Jesus, que não sejamos infantis, meninos, mas que nós possamos amadurecer, para andarmos assim, Senhor, na nossa caminhada diante de Ti. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar, nessa noite. Se houver alguém assistindo de casa, Senhor, que o Senhor visite com ânimo, com cura, com restauração. Cheios de gratidão, Senhor, nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.